O que me parece é que há uma grande confusão, da qual este processo é subsidiário, de o que é uma conduta eventualmente criticável e o que é uma conduta que constitua crime. São duas coisas completamente diferentes que muitas vezes não se distinguem. Aliás, depois a lei vai atrás de um certo sentimento, de um certo apelo securitário das comunidades. E depois caímos em situações como esta da lei dos impedimentos ou das incompatibilidades que está agora na moda, que permite que, por exemplo, um ministro tenha de ser destituído porque um seu sobrinho concorreu numa Câmara Municipal num qualquer ponto do país para fornecer o fogo de artifício para uma festa ou o almoço para uma inauguração. E, de acordo com a interpretação draconiana da lei, que existe há mais de 20 anos. Que existe há mais de 20 anos, que é de 93, depois foi retocada em 95 e noutras ocasiões. Nós dizemos, bom, o Sr. Ministro tem de ter paciência, mas a sua sobrinha acaba de concorrer, ou concorreu, pode até nem sequer ganhar, mas concorreu à adjudicação do fornecimento de umas batas para um hospital, o senhor tem de se demitir. No caso concreto, o que considera é que a conduta do Dr. Miguel Macedo não configurou crime, como se provou em tribunal, não é? Exatamente, e portanto, agora, eu posso discordar que o Ministro faça determinadas opções, faça determinadas contratações, faça determinadas escolhas. Agora, de saltar daí esta avidez de tudo ser crime, tem dois efeitos altamente perversos. Em primeiro lugar, atafulha aos tribunais de coisas inúteis que não permitem que os tribunais se dediquem às coisas verdadeiramente graves, relevantes e, portanto, nomeadamente aos crimes graves, sejam eles económicos, sejam eles financeiros, sejam eles políticos, sejam eles de delito comum. E, em segundo lugar, faz com que a opinião pública seja desviada na sua análise dos factos para as etiquetas, daquilo que se fez para aquilo que isso corresponde no teatro judiciário. Vamos voltar a outra lei, mas à lei da segurança privada. Uma das alterações que foi feita e que suscitou algumas questões da própria Comissão de Proteção de Dados e da Ordem dos Advogados foi em relação aos sistemas de videovigilância, que com a nova lei passam a estar ligados diretamente à polícia e podem ser monitorizados em tempo real. Eu queria saber como é que olha para esta situação e que me acrescentasse se acha que esta situação, no caso concreto da invasão à Academia de Alcochete, faria alguma diferença do que aconteceu. Repare, enfim, eu vou dizer-lhe com toda a sinceridade o seguinte: há medidas intrusivas com as quais eu concordo, desde que sejam tomadas algumas precauções que a lei também procura tomar. Isto é, como sabe, quando há equipamentos do tipo CCTV, enfim, eu não sou técnico nem especialista na matéria, mas quando há equipamentos de videovigilância, vamos chamar-lhe assim para abreviar, as pessoas devem ser advertidas de que eles existem. É assim nos espaços públicos, etc, etc. E eu acho que é útil que, havendo essa advertência, havendo esse conhecimento, a polícia, em alguns casos, tenha conhecimento em tempo real. Porque nós lidamos com fenómenos de terrorismo, com fenómenos de criminalidade grave. Aqui, a rapidez, a presteza com que as coisas se façam pode ser relevante. Portanto, não me choca, como aliás, uma alteração muito importante que esta lei trouxe e que refez, porque me falou de uma objeção da Ordem dos Advogados, que refez um erro que a lei anterior tinha, tem a ver, por exemplo, com as revistas à entrada, por exemplo, dos jogos de futebol. Que a versão palpação, não é? E a versão anterior desta lei veio dizer que os assistentes de recinto esportivo deveriam usar aquelas raquetes de detecção, digamos, quase que o impôs obrigatoriamente. Ora, isso é uma coisa que não faz nenhum sentido. Porquê? Porque há alguns artigos, chamemos-lhe assim, que podem ser introduzidos dentro de estádios de futebol, por exemplo, ou de um espetáculo musical, ou de qualquer outra manifestação em que a segurança privada esteja a fazer o controle de entrada, que nem sequer são detectáveis por esses meios técnicos. Eu acho que há pequenos preços que têm de ser pagos e este é um dos casos em que eventualmente se justifica. Mas depois como é que a lei é aplicada na prática? Porque a Comissão de Proteção de Dados e a Ordem dos Advogados, o que dizem no parecer é que tem que haver um inquérito aberto para tratar essas imagens. Claro. Como é que um polícia vê em tempo real um crime está a acontecer e consegue abrir um inquérito? Como é que isto se processa na prática? Essa pergunta faz todo o sentido, porque nós estamos sempre a tropeçar em formalidades de lei. Mas veja, por exemplo, imagina o que se passa com as escutas. Não é agora, é desde há muitos anos. O regime das escutas teve uma grande alteração em 2007, mas até para o exemplo que eu vou dar não é muito relevante. Quem está a fazer as escutas são elementos dos órgãos de polícia criminal. Mas quem tem de validar as escutas é o juiz. Mas quem é que houve primeiro?
Obviamente quem ouve primeiro é quem não pode validar. Dentro dessa série de mudanças que foi falando também nos contratos de trabalho, foi-se deparando com muitas situações de faltas de contratos ilegais, conseguiu também perceber isso? Sim, aliás, o mercado sabe isto. Toda a gente sabe isto. O problema é demonstrá-lo, dizê-lo e não tirar partido disto. Isto é, quando o Estado coloca como critério de contratação fundamentalmente o preço, então o Estado também tira partido desta situação e fecha os olhos ao resto. Porque a entidade contratante diz assim, bom, eu tenho uma obrigação, tenho de justificar porque é que contratei a empresa A, B ou C. Bom, foi pelo preço. Mas o mercado sabe, as autoridades fiscalizadoras sabem, toda a gente sabe, que muitos desses preços só são possíveis à custa da violação dos direitos dos trabalhadores, à custa da violação das regras que obrigam a pagar à Segurança Social, ao Fisco, etc. E, portanto, é através deste mecanismo de solidariedade na responsabilidade e de inspeções inteligentes que vamos tentar, uma vez que já despistámos o fenómeno, vamos agora demonstrá-lo, prová-lo e atacá-lo. No final do ano passado, a associação que representa fez um contrato coletivo de trabalho. Recentemente surgiu um outro no setor. Os 40 mil trabalhadores que existem no universo da segurança privada respondem a que contrato? Depende. Bem, em primeiro lugar, como dizem muito bem, nós tivemos um contrato há vários meses, ao qual a outra associação patronal não aderiu. A partir daí, o que se imporia, no nosso ponto de vista, era que o Governo, através da portaria de extensão, tivesse alargado os efeitos do contrato coletivo que tinha sido celebrado, com os sindicatos mais representativos e com a associação mais representativa, que é a nossa, que fizesse, através da portaria de extensão, alargasse os efeitos desse contrato ao mercado que não estava abrangido por nenhum contrato coletivo. O que não fez. Não fez. O Governo fez uma espécie de veto de gaveta. Ficou a pensar no assunto, não tomou nenhuma decisão, isto é, desencadeou o processo, ouviu as partes, houve oposição à extensão, houve quem se opusesse, quem não estivesse de acordo, depois compete ao Governo decidir. Só que o Governo fez veto de gaveta. Ficou à espera, durante mais de um semestre, à espera, não sabemos do quê. Em 2006, quando entra no Sporting, é conhecido por ser bastonário e entra até numa altura relativamente tranquila em termos políticos, vai lá do clube. Quando chegamos em 2019, existe um clima de pré-eleitoral, deparamos com uma semana onde na segunda-feira vai almoçar às Amoreiras com o João Benedito e há logo fotografias, na terça-feira vai jantar com uma série de pessoas ali ao Clube de Golfe de Chamor e é logo apanhado com vídeos. Aquilo que eu lhe perguntava era, 13 anos depois, como é que vê esta diferença? Ou seja, porque parece que uma pessoa também não pode fazer nada, que já está a ser apanhada e já está nas redes sociais, quase como se houvesse quase um controle e um escrutínio de vida privada. Pois, foram 3 episódios curiosos. Foram esses 2 que referiu, mais uma ida à final da taça em que fiquei ao lado do Dr. José Maria Richard. Foi a trilogia pré-eleitoral. Mas a questão é a seguinte, eu em regra tenho boas relações com as pessoas. E, portanto, eu quando fui almoçar com o João Benedito, pessoa de quem sou amigo e de quem gosto, não fui às escondidas. Fui a local público. Não era para ser fotografado. Mas, pronto, eu não fui às escondidas. Não fui almoçar com ele na clandestinidade. Não, nós fomos a um sítio público. Aliás, frequentado por muita gente, até por muitos sportinguistas. Nesse dia acho que até o Dr. Richard também lá estava, por curiosidade. Casualmente também lá estava a almoçar com outra pessoa. Mas, na verdade, eu não fiz isso às escondidas. Porquê? Porque quando há épocas pré-eleitorais, como foi o caso em 2018, o Sporting estava a atravessar um momento muito turbulento, é normal que algumas pessoas, eu, o João Benedito e muitos outros, falemos uns com os outros para tentar encontrar soluções e vias. Agora, parece que ser fotografado com alguém significa desde logo uma aliança, significa desde logo um projeto. Não, estamos a falar. Falei com muito mais pessoas. Quando olha para o Sporting, e estando agora novamente na mesa e numa altura muito mais estável e diferente do clube, o que é que pensa no futuro sobre o Sporting? Ou seja, se acha que já cumpriu a sua missão, se gostava de algum dia fazer alguma coisa diferente? Não, nunca pensei nisso. Não tenho nenhuma projeção quanto a isso. Eu acredito muito que há novas gerações que podem aparecer
Novas gerações que podem concorrer aos órgãos. Aliás, o presidente atual tem 39 anos. Há novas gerações, há gente nova, há gente boa que está a aparecer. E, portanto, isso é uma coisa na qual nem sequer penso. Quer dizer, eu tenho 57 anos, se tudo correr normalmente, quando o mandato terminar, estarei próximo dos 60 anos. Há muita gente nova, muita gente diferente. Quer dizer, eu penso que o fundamental para o Sporting, repare, como disse muito bem, a primeira vez que estive na Presidente da Mesa da Assembleia Geral era bastonário da Ordem dos Advogados. Portanto, eu, antes de exercer qualquer cargo no Sporting, era já uma figura pública. E, obviamente, a minha vida, a minha atividade profissional está muito fora do âmbito do Sporting. Muito fora do âmbito do Sporting. Ou está totalmente fora do âmbito do Sporting. Eu, às vezes, fico perplexo, como as pessoas dizem que eu sou advogado da Apolo. São coisas completamente falsas. Quer dizer, para mim é uma questão absolutamente vital de não fazer qualquer tipo de negócios, nem de acordos, nem de participações a nível profissional com o Sporting. O que até pode ser uma limitação, mas é assim. É assim. Eu gosto do Sporting porque gosto do Sporting. Sou sócio há mais de 40 anos. Tenho vivido, sofrido, combatido sempre a trincheira do Sporting. Sempre a trincheira do Sporting. E o que eu desejo é que nós consigamos aproveitar o tempo para construir a unidade. Para que a nossa força, que é enorme, não seja embaraçada por esses permanentes episódios de divisão.